para abrir as lives de 2021 da Clínica Holística. Eu também me sinto muito honrado em fazer parte desse momento aqui como anfitrião. E o tema de hoje que nós vamos falar será saúde mental e bem-estar. É um tema assim, de extrema relevância, eu acho que é do interesse de todo mundo. E com as mudanças recentes no mundo, eu acho que isso tem sido um tema cada vez mais presente. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Barbosa, eu sou médico psiquiatra e membro da equipe técnica da Clínica Holística. E como eu falei, eu serei um anfitrião e vou conduzir aqui esse bate-papo com o nosso colega. E como eu falei, é um convidado super especial. Vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de estar presentes aqui e fazendo parte desse momento. O colega que vai aqui compartilhar esse momento com a gente é o querido Dr. Luiz Marcelo Leite. Ele é médico ortopedista, mestre pela Unifesp na matéria Ciência da Saúde aplicada ao esporte e atividade física. E não para por aí. Além disso, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, membro titular também, eu tive até que anotar aqui para não esquecer, né, que é tanto título, membro titular da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. E esse, então, vou fazer aqui as honras. Esqueci alguma coisa? Não, Dr. Luiz? tudo ótimo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, todo o carinho e a receptividade aqui da Holist. Eu tive aqui na semana passada, na sexta-feira, fiz uma visita longa, conheci toda a clínica, como funciona. E eu fiquei assim impressionado da grandeza e do carinho como vocês tratam todas as pessoas, desde os funcionários até os próprios pacientes, sabe? E o prazer é todo meu. Tanta sigla, né? Mas na ortopedia é como se fosse uma regra básica hoje a gente ter essas titulações, porque isso nos obriga a manter linhas de conduta e seguir protocolos de tratamento bem uniformes, evitando assim erros médicos, evitando fazer coisas erradas, etc. E nesse mês de janeiro, que eu fiquei sabendo hoje até numa entrevista na rádio, é o mês branco, né? É o mês branco, é o mês que cuida da saúde mental. Eu me senti bastante à vontade aqui na sexta-feira na visita, me senti em casa. Eu queria agradecer a Paula, a você, Caio, muito obrigado, um colega da psiquiatria brilhante, e em especial um grande abraço para meu amigo Carlinhos Cunha. Caio, tá, Caio? Sinta-se abraçado aí, você e sua família toda. Maravilha. Gente, e assim, tem uma história que a gente estava conversando aqui, batendo um papo antes de começar a live, que eu acho super interessante, eu acho de extrema relevância aqui, Luiz, falar um pouco sobre isso. Teve uma experiência aí com o médico da FIFA, é isso mesmo? Na verdade, eu costumo dizer assim, olha, eu sou ortopedista, eu sou um cirurgião de ombro, tá? E agora, eu fui um coordenador médico nas competições FIFA aqui em Salvador. Eu fui escolhido pela FIFA e pela CBF. Na época foi Dr. Luiz Carlos Menezes, Dr. Lapão que me indicou. E eu correspondi bem, eu fiz jus à indicação, a toda a responsabilidade que me foi passada, tá? Mas eu tive uma experiência sensacional. Eu fiz todas as competições aqui. Em 2013 foi a Copa das Confederações. Só que assim, eu não entrei e fiz a competição. A gente teve 2 anos de treinamento, treinamento com aulas práticas, teóricas. Depois de tantos anos operando e fazendo ortopedia, operando ombro, eu tive que fazer o ACLS, o PHTLS, que é o pré-hospitalar, que eu fiz lá no Pacaembu. Foi uma experiência sensacional com o professor Efraim Kramer. O meu ATLS também em São Paulo. Bem, eu tive que voltar um bocado na clínica médica para estudar e reviver várias coisas. Daí então veio a Copa das Confederações, no final de 2013 o sorteio da Copa do Mundo, essa conversa nem estava no nosso script, né? Surgiu agora. E a Copa do Mundo em si, que foi a maior competição que eu já participei. Participei também das Olimpíadas e assim, eu só tenho que tirar o chapéu porque a FIFA é de uma organização ímpar, sensacional, tá? Impecável, como eles conduzem, sensacional. E assim, na Copa do Mundo mesmo, foi a maior competição, eu tive na minha equipe 104 pessoas. Uau! Trabalhar com 104 pessoas, comandar, na verdade eu tive muitos colegas ortopedistas, cirurgiões e cardiologistas que me ajudaram muito,
foram os meus braços direito e esquerdo. Eu tive bons coordenadores, como o Marcos e a Ludmila. Enfim, a equipe só de brigadista tinha 53 pessoas. E depois se subdividia em enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos em todas essas especialidades que eu falei, os motoristas de ambulância, todos com treinamento do pré-hospitalar, que eram motoristas, socorristas. Uma experiência fantástica, você fazer essa interligação da medicina teoria com a medicina prática, atendimento ao público, atendimento massivo com grande público. Fantástico. É impressionante. Fantástico. Tá? Então, vocês percebam que eu não estava exagerando, né? Olha o calibre do nosso convidado. E é isso. Mas incrível. Pessoal, então vocês que estão chegando também, se vocês estiverem aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, fica logo aqui abaixo e compartilha essa live, porque esse conteúdo aqui é de extrema relevância mesmo. É uma oportunidade única. Esse conteúdo também está sendo transmitido simultaneamente lá no YouTube. Se você preferir também, você pode acompanhar por lá. E se você estiver por lá, compartilha essa live também, tá certo? E uma história interessante para a gente começar aqui, esse nosso bate-papo. Muita gente não sabe, mas eu me sinto super à vontade de estar aqui conversando com o Luiz, porque eu, durante toda a minha faculdade, a maior parte dela, eu queria fazer ortopedia, né? E aí acabou que eu fiz todas as atividades extras relacionadas a isso. E aí, no final, aquela paixão pela psiquiatria reacendeu. Bateu mais forte. Bateu mais forte. Eu acabei indo pela psiquiatria. Mas o mais interessante é que quando eu falo isso para as pessoas, elas dizem, Luiz, assim que, tipo, uau, mas como é que pode uma especialidade tão diferente da outra? Eu discordo. Porque eu acho que a mente e o corpo está intimamente relacionado. E o nosso bem-estar, tomando até como base a definição da Organização Mundial de Saúde, vai muito além do que apenas a ausência de doença. Ela considera o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, Exatamente. assim, mente e corpo está intimamente relacionado, né? Então, não há essa segregação, de tal forma que se a gente cuida da nossa mente, naturalmente a gente cuida do corpo e vice-versa. Quando a gente cuida do corpo, naturalmente Exatamente. a gente cuida da nossa mente. Eu vejo isso como um tripé, que seriam as relações bastante homogêneas, bastante equilibradas entre a saúde mental, aquela parte psíquica, aquela parte intelectual, a saúde emocional, você saber a hora certa de falar, de intervir, a hora certa de participar, e o relacionamento interpessoal na sociedade, com a família, entre os amigos. Então esse é fantástico. todo o tripé, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a gente manter o nosso completo bem-estar físico e mental. Fantástico. Então, assim, seguindo ainda esse conceito, eu diria até que esse equilíbrio desses três pilares levaria a uma boa conduta na sociedade, dentro de casa, no trabalho e também dentro de si, no bem-estar psicossomático interno da pessoa. Perfeito, fantástico, fantástico. Eu concordo completamente, né? Eu acho que eu não faria psiquiatria, mas eu me preparei para a live, eu estudei algumas coisas, sabe? Maravilha, como se fosse fazer uma prova de psiquiatria. Maravilha, e faz todo sentido, de verdade. Durante a semana, a gente abriu algumas caixas de perguntas para a gente construir esse roteiro aqui da live, né? Baseado nas principais dúvidas. E aí eu separei um aqui para a gente começar, onde pergunta: qual a relação do esporte no combate à ansiedade? E aí eu acho relevante falar aqui uma dúvida que é muito comum, que às vezes as pessoas confundem atividade física com esporte. Acho que é tudo a mesma coisa, né? Isso. E gera aquela dúvida: eu sou atleta, não sou atleta? E qual que é o impacto que isso tem na minha ansiedade? Fala um pouquinho pra gente aí, Luiz. Pronto, é semelhante, sabe, uma atividade física para uma atividade esportiva. Agora sim, atividade física é toda aquela situação, é todo aquele movimento que você faz que vai gerar uma contração muscular, vai gerar uma sobrecarga postural, uma sobrecarga de músculo e das articulações. Seja dirigir um período longo, seja fazer uma mudança, seja fazer uma caminhada no trabalho, indo para casa, subindo uma ladeira, até mesmo você estudando e parado, você está fazendo algum grau de atividade física, você está com aquela postura, com os músculos em isometria e você está tendo um gasto energético. Já a relação
da atividade esportiva é bem diferente. Atividade esportiva, seja ela competitiva ou não competitiva, recreacional, ela vai exercer uma demanda de débito cardíaco, queima de calorias. Você pode ter essa atividade física controlada através dos diversos dispositivos que você pode usar no relógio, né, no cardiógrafo e etc, etc. Tá? E você que tem acompanhado assim seus pacientes, é muito comum você ver pacientes que sofrem com ansiedade, que inclusive até você prescreve a atividade física, né, como uma parte desse tratamento? É comum? É comum, é bastante comum. Bastante. Né? Na minha especialidade de cirurgia do ombro, várias patologias, inúmeras patologias podem estar relacionadas à atividade física, seja ela com excesso de atividade física, ou até mesmo ao sedentarismo. E algumas alterações psicossomáticas podem intervir em dores no ombro. Tá? Existe uma entidade nosológica do ombro chamada capsulite adesiva. Tá? Capsulite adesiva é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas onde gera dor e bloqueio do movimento. O ombro ele não mexe, o ombro enrijece, ele endurece. Ele fica, entre aspas, congelado. Tá? Existem várias causas da capsulite adesiva. A causa mais comum é a causa desconhecida, idiopática primária. E as causas secundárias, elas não são tão frequentes, mas a gente pode subdividir, como, por exemplo, doenças da tireoide naquela fase de desequilíbrio dos hormônios. Alguns pacientes diabéticos, principalmente aqueles que usam insulina, muitas vezes, eles têm os ombros muito rígidos. Algumas doenças neurológicas, como Parkinson, convulsão, epilepsia, sequela de AVC, traumatismo craniano. Isso leva a um processo inflamatório agudo, tá? Que nós chamamos de capsulite adesiva. Problemas intrínsecos, como rotura do tendão do ombro, os tendões chamados manguito rotador. O conjunto de 4 tendões, eles chamam manguito rotador. Alguma fratura oculta do ombro, um pós-operatório do ombro. Isso tudo de causa ortopédica, intrínseca, tem um epônimo que se chama ombro congelado. As demais, também as idiopáticas, são consideradas sistêmicas. Veja só a interligação da psiquiatria de doenças emocionais com a ortopedia e a cirurgia do ombro. Tá vendo? É muito interessante você falar sobre isso, que um dos maiores links que eu vejo das dores, principalmente articulação, muscular também, que imagino que deve chegar muito para você, é a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela gera no nosso corpo um estado de tensão, né? Eu digo assim, que a ansiedade ela é como se ela te preparasse para fugir de um leão, só que o leão não existe, né? Na maior parte das vezes. E isso gera uma tensão, porque imagine você, se você aparece uma ameaça ali na sua frente, você tem que estar com todos os seus músculos ali preparados para correr daquilo ali. Só que esse estado de tensão crônico, imagine só, você ficar com o músculo tensionado ali durante o dia todo, chega no final do dia, dor articular, dor cervical, enfim, é muito comum. Não sei se isso chega muito para você. Chega, não quis fugir muito da pergunta, mas eu quis fazer a abrangência com a psiquiatria de um modo geral. A ansiedade talvez seja mais comum, tá? Estados ansiosos, a depressão também. Isso gera, como você falou, um aumento do tônus muscular, tá? Até mesmo a preparação para um vestibular, para uma prova do Enem. Sim. Tá? Isso pode gerar ansiedade, a má postura, na hora que está estudando, naquela posição viciosa. Isso pode levar à formação de pontos gatilho, os trigger points, localizados na junção dos nervos, pela contratura da musculatura. E aí uma coisa vai evoluindo para outra. Talvez até em larga escala, vamos dizer, quando essas dores elas são muito maiores do que a gente pensa, não só localizada em musculatura de trapézio, elevador da escápula, essas dores podem se transformar até numa fibromialgia, tá? Que é uma patologia que é muito mais tratada por um reumatologista ou por um médico algologista especialista em dor, porque vai intervir com bloqueios, infusão de medicações e etc. A acupuntura é um método coadjuvante sensacional. Sim. E aí a gente trata também a ansiedade do ponto de vista ortopédico com atividade física. Vamos dizer que uma pessoa tenha a ansiedade e ao mesmo tempo tenha um sobrepeso por essa própria ansiedade. Veja só,
A atividade física vai tratar as duas coisas. Sem Porque dúvida. vai liberar mais endorfinas, vai aumentar o nível de serotonina, vai haver um relaxamento da musculatura, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de disposição, pronta para fazer qualquer atividade física, qualquer atividade no trabalho. Isso já vai fazer no tratamento. Fantástico, fantástico. É exatamente isso. Eu digo, falando, copiando, né, o seu tripé, né? Eu tenho também o meu, né, que eu costumo falar. No tratamento do transtorno psíquico, seja de ansiedade, depressão, eu digo que há um tripé, né, que a gente utiliza, assim. Um deles é o acompanhamento psiquiátrico, o outro é o acompanhamento psicoterápico, perfeito. E o terceiro é marcado por essas mudanças de estilo de vida, inclusive com suporte de especialidades como ortopedia, por exemplo, através da realização de atividade física, uma alimentação balanceada, porque a gente enxerga muito mais do que uma doença, né? A gente acabou de falar da definição do MS, enxerga ali o paciente como um ser complexo, que carece de cuidados. Então a gente não cria, a gente não se ilude achando que é só o medicamento, ou só a psicoterapia, ou só o tratamento da dor que vai fazer ele melhorar e aliviar esse sofrimento. Então é muito importante, realmente, essa visão global. Então vamos lá, aqui, outra pergunta aqui, né, que surgiu. Essa aqui é interessante, essa aqui, você deve ter visto muito isso aqui. É assim, ó, é comum que pessoas que passam por cirurgias causadas por lesões esportivas tenham depressão? E eu vou estender um pouquinho, não só depressão, mas assim, às vezes um estado de sofrimento, seja de ansiedade, depois assim, sobretudo pela incapacidade, às vezes a mobilidade, é comum você ver assim essa reabilitação? É bastante comum. Vamos voltar um pouquinho lá para o nosso conceito, né? Que a saúde mental, que é a saúde completa do ponto de vista físico e mental, ela está muito interligada com a parte psicossocial, a parte emocional, né, psicoafetiva e também a relação com os colegas de trabalho. Seja ela no âmbito esportivo ou no âmbito do trabalho. Se a pessoa é um desportista e teve uma entorse, teve uma fratura, teve uma lesão ortopédica, seja joelho, ombro ou coluna, e sai do âmbito, ele vai deixar de conviver com seus amigos, com seus entes, com a sua turma, seja vôlei, seja basquete, ou então o próprio jiu-jitsu, né? Você falou que foi vice-campeão baiano de jiu-jitsu, não parece magro e esbelto, mas tem tempo já tem um tempo. Então, essa quebra da relação interpessoal, isso pode gerar distúrbios psicológicos. E a atividade física é uma coisa que integra as pessoas ao seu ciclo de amizade. Então, é muito comum o atleta, o nadador, o desportista, de um modo geral, quando ele se lesiona e afasta das suas atividades, ele entra numa depressão, ele pode gerar um quadro ansioso bastante importante. E aí a gente pode também tratar já de uma maneira mais efetiva, com atendimento psicológico, algum tipo de atividade lúdica, bota ele para fazer, se for uma lesão no ombro, fazer uma bike no rolo, em casa, ou então, se for uma lesão mais leve, fazer uma caminhada, tá? Bacana, fantástico, fantástico. Eu acho assim, sobretudo no âmbito do esporte, eu acho que o cuidado com a saúde mental, assim, o esporte tanto ele serve também como o esporte e atividade física, né, que a gente acabou de ver, que é fazer essa diferenciação, é importante para uma boa saúde mental, como também é muito importante o cuidado dos atletas, dos praticantes, porque eventualmente, assim, sobretudo em esporte, talvez você pode até falar melhor do que eu, o esportista ele é submetido a estresse, a pressão, né? Sobretudo quando a gente está falando de atletas de alto rendimento, né? Que deve ter esse cuidado diferenciado. Caio, e também eu acho que eu vou complementar o que você está falando. Quando a gente trata um atleta, a gente às vezes não trata só o atleta, tá? Vamos dizer que o atleta seja um adolescente. E o adolescente está com uma dor, que não consegue executar o gestual esportivo corretamente, tem que se afastar para tratar a dor. E existe uma pressão, quando é mais jovem, dos pais, tá? E dos treinadores, em qualquer nível de competição, em qualquer nível de treinamento, seja o profissional, seja o competitivo ou não. Então, a consulta ortopédica, ela tem que ter um olhar especial, tanto para o paciente que está lesionado, que está com dor, a gente tem que tratar de uma maneira muito objetiva, acolher ele, entender a situação que ele está passando, tá? Lançar mão de vários dispositivos que nós temos hoje na ortopedia, na reabilitação, na fisioterapia.
como a parte do recovery esportivo. Você foi um atleta, talvez você conheça. Existem vários mecanismos que a gente consegue tirar dor de uma maneira mais eficiente. Seja com crioterapia, um game ready, por exemplo, deixando a parte do merchandise à parte, como se for um tratamento com calor. Aí eu posso citar o Venom. Muitas coisas antigas não se usam mais, como infravermelho, Olha só, né, não sabia. alguns não usam mais ultrassons, essas coisas, mas eu falei dos pontos gatilhos, daquela parte da ansiedade, as dores musculares, fibromialgia, tem um dispositivo também que é o Hypervolt, você pode usar. E dentro da fisioterapia, a gente também tem um leque de opções muito grande. O fisioterapeuta hoje sabe, cada dia que passa fica mais especialista. O fisioterapeuta especialista de coluna. O cara que é especialista na parte esportiva, joelho, ombro. E dentro dessa especialidade, aí surgem as técnicas de manipulação. Eu não sei direito, eu não estudo isso, mas o Mulligan, o Maitland, não sei o que lá, Stecco e o PNF, que é uma coisa que muitas pessoas usam, que todas elas trazem um resultado muito bom. Independente da parte de equipamentos, independente da parte física, da intervenção física das articulações, dos músculos, como também da parte de exercícios. A parte proprioceptiva, o treino sensório-motor, para a gente reabilitar mais rápido o atleta e devolver ele às quadras, às águas, vamos falar mais diretamente. Tá? Esse treino sensório-motor com exercícios pliométricos, existem várias outras coisas que eu poderia estar falando, mas não adentrando muito na especialidade da reabilitação. O ortopedista, ele tem toda essa visão de reabilitação, de medicação, de intervenções junto ao atleta, como também um olhar especial, saber o nível de cobrança dos pais e do treinador. Fantástico, fantástico. É muito bacana ouvir você falar isso, quando você fala da importância do fisioterapeuta, ortopedista, o psiquiatra, a importância desse cuidado, né, global, né, desse cuidado integrado, multidisciplinar, enxergando o indivíduo mesmo como ser complexo. Uma das perguntas aqui é interessante, e essa até eu me permito aqui responder, que pergunta: durante a internação, os pacientes podem fazer atividade física? Tem espaço e equipamento para isso? Olha só. Não só pode, como deve, né? Claro, respeitando as limitações de cada um. Aqui na nossa clínica, a gente tem uma estrutura incrível, inclusive com um profissional de educação física que acompanha o paciente. Então, ou seja, tem o educador físico, tem um psicólogo, psiquiatra, tem um clínico, enfim. Então, isso eu acho que faz toda a diferença, né, no cuidado com o paciente. Eu acho que já foi o tempo que a gente achava que era algo simplista, que era só um remédio ou coisa parecida que resolveria o problema dele. Eu acho que vai muito, muito, muito além disso aí. Eu, quando fui convidado para vir visitar a clínica, eu fiz uma brincadeira com Paula. Eu nem sei se eu devo falar isso aqui ao vivo. Por favor. Mas quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aí, né, Paula? Então, eu falei que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, entendeu? Sim. Mas não, eu não quis me referir no lado pejorativo. Claro. Porém, quando eu entrei aqui, eu vi o quão isso aqui era bonito e acolhedor. Bacana. Eu até falei que parecia o Éden. Nossa, é tão bonito, bem decorado, parece uma casa. Uma casa do campo, tá? Com piscina, com árvores, salão de jogos, televisão, enfim. Olha, isso eu acho fundamental, não só para a parte ortopédica, como também para um descanso pós-atividade física. A pessoa entrar na piscina, fazer um relaxamento muscular, sentar, assistir um filme, isso aí vai mais uma vez corroborar tudo que nós falamos daquela integração. Exato. Né? Do mental, do físico, do emocional, da relação interpessoal. Social. Perfeito, perfeito. É interessante que até o tema, eu acho, do Enem foi exatamente falando sobre estigma, né? Porque a gente tem as pessoas ainda têm, graças a Deus melhorou muito, mas ainda tem um estigma sobre a saúde mental, né? O cuidado. E aí quando os pacientes e os familiares vêm ver a clínica, é bem interessante, né? A surpresa deles. Porque cria uma imagem assim, né? de uma unidade psiquiátrica e quando vem aqui não parece uma clínica, aqui parece um spa, né? Um resort. A gente ouve muito isso. Exato, agora com toda a estrutura. Bacana. Pessoal, vão mandando também suas perguntas, tá? Aqui, já recebi já uma pergunta. Olha, legal, a gente já acabou se antecipando, olha só. Mandaram a pergunta aqui, ó.
Que tipo de estrutura a clínica oferece? Piscina, quadra, academia, todas as opções, né? Todas essas três aqui, a gente tem piscina, tem quadra, tem academia. E sauna. Pois é, aí tá vendo? Vi a sauna. Ó, olha que bacana, aí sauna, espaço de jogos, enfim. E eu digo assim, que de verdade, assim, sabe, de coração aberto, eu tenho muito orgulho de estar aqui, né, de fazer parte do corpo clínico, e muito mais do que a estrutura, né, a estrutura física mesmo, que são os profissionais, a preocupação que esses profissionais têm, né, do cuidado, de estar enxergando ali o paciente como alguém que precisa de cuidado, e não só como uma doença, como uma depressão, como uma esquizofrenia, como uma ansiedade, né? Eu acho que é isso aí que faz toda a diferença nesse processo. Eu vou fazer por favor. Um comentário, um parênteses. Nós sofremos, né, muito com preconceito, tá? Assim como há muito tempo atrás eu sou ortopedista, meu pai é ortopedista, aposentado, tá? Eu acho que a minha especialidade eu não escolhi, a especialidade me escolheu. Então eu desde o segundo ano da faculdade eu me sentia assim muita vontade em falar para os meus colegas que eu tinha interesse em fazer ortopedia. E muitos deles se vangloriavam muito mais por estar usando um estetoscópio pendurado no pescoço. Então isso era um tipo de preconceito, eu já ouvi várias brincadeiras a respeito disso. E também existia um preconceitozinho assim, em algumas brincadeiras jocosas sobre a psiquiatria. Sim, sem dúvida, sem né? dúvida. Sobre a psiquiatria. E hoje a gente vive, dentro da ortopedia, uma fase, eu vou falar, bem especial, sensacional. Porque nós temos à disposição equipamentos, implantes, prótese, âncora, tá? Técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, de vídeo, que a gente tem condições de fazer cirurgias de reconstrução, fazer as intervenções de uma maneira muito boa, precisa, sem muita distância ou quase nenhuma distância com as técnicas exercidas em Estados Unidos e na França. Maravilha. Eu cito a França porque é considerado o berço da ortopedia do mundo, tá? Maravilha. E os Estados Unidos porque pela sua indústria, pela sua manufatura, eles estão na vanguarda dos implantes e das próteses, dos desenhos e etc. Vamos dizer assim, que o francês tenha mais aquela parte do desenho, do arquiteto, e o engenheiro dá aquele toque robusto para a precisão do implante. Interessante. Compreende? Interessante. Então, existe isso do powerful, daquela grande potência americana de estar sempre na vanguarda dos implantes. E a gente tem em Salvador, em outros estados do Brasil, esses implantes, tudo isso à nossa disposição. Fantástico. Tá? Acho que e ao visitar o List, eu vejo também que vocês estão na vanguarda aqui da psiquiatria. Tá? Mais uma vez, parabéns. Valeu, obrigado mesmo. Em nome da List, agradeço mesmo. É interessante você falando aqui, eu pensando, que parece que eu tenho uma atração por especialidades que tem estigma, né? Que eu falei que eu queria fazer ortopedia, pulei para a psiquiatria e achando um pouco, ainda sou médico legista. Imagine só. Ou seja, né? Só a área que todo mundo tem preconceito, que muita gente tem preconceito, né? Mas enfim, cada um tem seu gosto, né? Você não consegue intervir mais quando o paciente chega lá no IML. Exatamente. Mas vamos lá. Aqui tem uma pergunta interessante aqui, ó. Remédio para depressão pode diminuir a performance de quem pratica atividade física? Até vou responder, começar aqui a fazer uma introdução. Eu digo assim, eu sempre falo sobre medicação, né, na psiquiatria. Eu digo que, primeiro, a gente, assim como você está falando dos avanços tecnológicos na ortopedia, a gente vem evoluindo muito, cada vez mais, assim, desenvolvendo medicações que têm cada vez menos efeitos colaterais, que são assim, mais bem toleradas. Mas, assim, medicamento psiquiátrico é algo, assim, super seguro, tratamento que a gente tem, sabe? Às vezes tem aquela muita preocupação, mas eu vou ficar sedado, eu vou ficar dopado. Eu sempre digo isso aos meus pacientes. Se isso está acontecendo, está errado. Não é para acontecer. Medicação psiquiátrica é para você tomar e vivenciar os benefícios dela. Tolerar o tratamento e vivenciar os benefícios. Então, assim, desde que você faça tratamento em acompanhamento com um profissional regular, é muito seguro o tratamento.
Porque muitas vezes, por exemplo, tem muito aquele receio que a gente ouve muito de ficar dependente. De medicações de ficar dependente. Tem um grupo de medicações específico que pode criar dependência. Mas assim, eu tenho muito orgulho assim, de falar, dos pacientes que eu introduzi, que eu acompanhei assim mesmo, fizeram um acompanhamento regular, nunca desenvolveram dependência. Como é que a gente cria dependência? Infelizmente, a gente sabe que às vezes tem acesso, né, em farmácias a comprar medicação sem receita médica, de forma ilegal, e aí acabam fazendo uso desenfreado, sem acompanhamento médico, enfim, e acaba criando dependência. Mas desde que você, que está escutando a gente, que faça o tratamento regular, com um profissional, e siga as orientações adequadamente, o tratamento é muito seguro. E você pode, de fato, vivenciar, assim, esses benefícios. E, assim, é uma ferramenta, o tratamento medicamentoso, incrível, né? Que, como eu falei, vem evoluindo muito e que ajuda bastante. Então, voltando aqui à pergunta, falando sobre remédio para depressão, né? Pode diminuir a performance? Assim, pode se for prescrito inadequadamente. Assim, né? Falando da minha perspectiva, você pode até falar da sua experiência. Se você faz um tratamento de forma inadequada e, enfim, com doses que não são adequadas ou não escolhe o medicamento adequado, aí sim, pode dar sonolência, lentificação. Mas se você faz, sobretudo, em parceria com o colega, isso é uma coisa que a gente valoriza muito, é estar trabalhando sempre em conjunto, né, com o colega, tá? Por exemplo, sim, se claro. ele faz um acompanhamento, é um atleta, de repente faz um acompanhamento ortopédico, e faz acompanhamento psiquiátrico, eu acho importante esse contato, para a gente estar conversando, para a gente estar vendo quais são, enfim, os eventuais efeitos colaterais e a gente está dialogando junto e está buscando o melhor para aquele paciente. Então, assim, desde que faça, é possível, mas desde que faça o acompanhamento adequado e regular, é algo que não tem tanto risco assim, não. Mas você vê, assim, você costuma acompanhar, assim, atletas? Eu costumo acompanhar os atletas que eu opero, que eu trato a nível de consultório. Uhum. Não faço acompanhamento em clubes, Sim, tá? sim. Uhum. Eu deixo bastante de lado, assim, essa bandeira Bahia, Vitória e tal. Sim, sim. Tá? Uhum. Lógico que eu tenho a minha preferência, mas assim, aonde eu atendo, as portas são abertas e não tem nenhuma bandeira levantada. Aqui é do Bahia, aqui é do Vitória. Não, isso não existe. Fantástico. Tá? E mais uma vez, assim, voltando a falar do equilíbrio da parte emocional e física, foi até uma coisa que eu fiquei bem surpreso, foi a minha defesa de tese de mestrado na Unifesp, que eu falei sobre prótese de ombro. Artroplastia reversa do ombro em pacientes que tinham uma doença chamada artropatia do manguito rotador. Tá? Mas assim, o meu mestrado era um mestrado que eu não poderia falar sobre técnica cirúrgica. Eu quis falar alguma coisa diferente. Portanto, foi escolhido comigo, meu orientador e co-orientador, falar sobre qualidade de vida. E eu acabei estudando muito sobre qualidade de vida. Fantástico. Que tem muito a ver com a parte física e mental. Total. E a qualidade de vida relacionada à saúde, elas acometem dois domínios. O domínio físico, no campo físico, e no campo mental também. Tá? Agora imagine você pegar um paciente operado de prótese e aplicar um questionário. Eu apliquei o questionário SF36, tem o SF12 com 12 questões. O meu foi o maior, foi o SF36 com 36 quesitos. E pontuar, dar notas. As notas eram, em algumas questões, de 0 a 5, outras de 0 a 70, outras de 0 a 10, outras de 0 a 100. Tanto físico como mental. Físico, consegue levantar, consegue andar, consegue forrar a cama e etc., tomar banho, consegue fazer o gestual esportivo. E o mental, você consegue ligar para uma pessoa, você consegue se relacionar, enfim. E como fazer a comparação de dados entre esse domínio físico e mental? Aí você tem que jogar todas essas notas no software, que não é um software público, privado, tá? E depois ele faz um equilíbrio dessas notas e coloca as pontuações, tá? Olha que interessante. É bem interessante. E assim, o melhor de tudo foi que eu fiz a dissertação, concluí o trabalho, e no final eu ainda tive a oportunidade de dizer, na minha conclusão, que algumas condições físicas iriam interferir na condição mental e vice-versa. Tá? Fantástico. A parte mental, uma depressão pode levar a um mau resultado a uma prótese de ombro. Uma artrose de joelho, estenose lombar pode interferir no meu resultado de uma prótese de ombro também.
Então veja mais uma vez como é a psiquiatria, como é o estudo da parte mental, da parte psíquica da pessoa, como é importante na ortopedia. Sem dúvida. Tá? É exatamente por isso que eu digo que como é que as pessoas falam que é diferente, não tem nada a ver a ortopedia com a psiquiatria. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sem sombra de dúvidas. Bacana. Eu digo que assim, essa relação, né, corpo e mente, não só a mente interfere no corpo, né, mas o corpo, sem sombra de dúvidas. Assim, cada vez mais estudos relacionando ao papel que a atividade física tem, né, na prevenção e no tratamento também de doenças psíquicas, enfim, das mais diversas. Que traz até uma pergunta que nos foi feita, que pergunta assim, ó, com apenas terapia e exercício físico, podem ajudar casos de ansiedade? Assim, eu preciso, para responder essa pergunta, assim, explicar que tem diferentes tipos, né, de ansiedade. Assim como qualquer questão, imagino que na ortopedia também a gente faz a gradação, né, de acordo com a quantidade de sintomas e, sobretudo, com o impacto que aquilo tem na funcionalidade. Quando é que a gente diz que aquilo a diferenciar, por exemplo, ansiedade? Quando é que a gente diz que é uma ansiedade normal, né, que a ansiedade faz parte da vida, é natural, a gente tem ansiedade? Eu fiquei ansioso para me fazer essa live. Pois é, tá vendo? Eu também, pelo gabarito, né, do convidado. Então, quando é que a gente vai saber quando é normal, que essa ansiedade é normal, quando é que ela é algo que precisa de tratamento, de cuidado? Exatamente, é patológica, né? Os dois critérios que a gente usa, o primeiro deles é a funcionalidade, é o impacto que aquilo tem. É uma ansiedade, essa que você teve para vir para cá, é algo que vai te incapacitar para fazer uma cirurgia amanhã, que não vai te deixar dormir quando chegar em casa? Não vai ser ansiedade, muito pelo contrário. Agora, quando começa a ter impacto no trabalho, nos relacionamentos, na família, já cria prejuízo no dia a dia daquela pessoa, aí sim, aí já é algo que precisa de cuidado. E outro aspecto que é mais subjetivo, mas a gente valoriza muito, que é muito subjetivo, é o nível de sofrimento que aquilo tem para a pessoa. E eu sempre digo, viu, Luiz, que ninguém é digno de julgar o sofrimento do outro, né? O que de repente para mim pode ser uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, para você pode não ser nada, ser tudo bem. E o contrário também é verdadeiro, que para você pode ser uma angústia, uma dor muito grande, para mim pode não ser tanto assim. Então, a gente valoriza muito. E de acordo com esse impacto que tem na vida da pessoa, a gente vai fazer a gradação. Então, assim, a terapia e exercício físico é indicado para todos os casos, sempre. Agora, assim, quando que a terapia e o exercício físico, apenas a terapia e o exercício físico, né, conseguiria resolver? E geralmente naqueles casos leves, alguns casos moderados, se tiver um acompanhamento ali muito de perto, a gente consegue lidar apenas com isso, só com terapia e exercício físico. Mas geralmente ali de moderado para grave, aí a presença do psiquiatra também, esse acompanhamento conjunto, eu acho que ele já se faz necessário também nesse sentido. Enfim, eu acho que eu já perguntei até da questão do exercício físico, né, que costuma ser muito prescrito uma o exercício estratégia. Físico acaba tratando a parte não só psicológica, como física, com a maior objetividade. Tá? E as pessoas costumam ter uma ideia de que está sedentário e quer voltar a fazer atividade física. Antigamente ia lá, comprava um tênis e ia correr. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem uma avaliação esportiva cardiológica, uma avaliação esportiva nutricional, todo aquele conceito da medicina esportiva integrado com as especialidades, uma avaliação antropométrica, uma avaliação com o fisioterapeuta, com o reabilitador, tá? Para saber o grau de encurtamento que você está apresentando, para poder depois prescrever o exercício correto. Tá? Muitas vezes a pessoa quer começar a fazer uma corrida ou nadar desesperadamente para entrar em forma e acaba se lesionando. Em alguns casos, aliás, talvez em muitos casos, a atividade física, no caso esportiva, ela tem que ser precedida por uma atividade muscular. A musculação ou a prática de um pilates. Para gerar um melhor condicionamento muscular, melhora do tônus muscular, que vai nos dar estabilidade, sensação de segurança, além de melhorar a lubrificação da cartilagem, melhorar o equilíbrio, evitando quedas em qualquer idade, perdendo peso. A gente melhorando a condição articular, criando mais estabilidade, mais força, mais tônus. Depois a gente começa essa prática esportiva, essa parte de treino esportivo. Interessante. Interessante você falar. Eu gostei muito do termo que você utilizou, a prescrição do exercício físico, né?
É até interessante, aí me gerou aqui uma dúvida. Existe alguma... Toda pessoa que for começar, você já explicou pra gente muito bem, né? O esporte, a atividade física, os cuidados que tem que ter, né? Agora, existe uma atividade física que assim, qualquer pessoa pode fazer, que talvez você indicaria? Ou você acha que todo mundo precisaria passar por uma avaliação médica antes? Como é que é isso aí? Explica pra gente assim. Muitas vezes você olha para a pessoa e acha que ela é saudável, né? Um jovem, magro, alto, esguio. Mas assim, essa pessoa ela pode ter uma escoliose, pode ter um desvio na coluna importante, gerando encurtamentos musculares, um desbalanço muscular, um desbalanço da pelve, da bacia, ou então encurtamento de um membro, uma perna mais alta que a outra. Isso pode gerar algum tipo de problema. Sem dúvida. Aí tem que fazer uma mensuração com exames de imagem para saber se precisa fazer uma compensação ou não. Fantástico. Tá? Então, esses pacientes têm que ser acompanhados. E todo mundo, respondendo a sua pergunta, todo mundo tem que fazer uma avaliação física, nutricional, se for o caso. Como é que ele sabe se tem alguma alteração cardiológica? Como é que sabe se tem alguma doença no sangue, uma anemia, anemia falciforme? Tá? Como é que sabe se tem alguma doença osteometabólica? Uma deformidade de fêmur, na coluna, na bacia, como eu falei. Então eu acho bom, eu acho prudente que todos façam essa avaliação, pelo menos uma vez, para depois começar a fazer o seu treino. E com segurança, né? Com segurança, com menos risco de lesões. Olha só, interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a atividade física é uma panaceia, né? Que é só você chegar, como você falou, colocar o tênis e sair correndo aí e tá tudo certo, né? E é saúde, e não necessariamente, né? Se a gente não tiver esse cuidado e de pelo menos fazer uma avaliação assim, né? De procurar fazer uma avaliação médica antes de começar uma atividade nova, enfim, eu acho muito prudente, né? Você pode estar criando, na verdade, um outro problema lá muito maior. Isso você me lembra eu me lembro bem de uma história do pai de uma professora minha na época da faculdade, que era exatamente isso. Ele começou a correr, realmente começou a correr longas distâncias mesmo. E aí depois de muito tempo que ele foi fazer um teste de esforço. Aí fez o teste de esforço, assim, mas por descargo de consciência, que ele já corria, né, grandes distâncias, e viu uma alteraçãozinha ali no teste de esforço, e aí o médico achou por bem, enfim, acabou fazendo cateterismo, viu que tinha uma obstrução, precisou fazer um stent, uma intervenção cardíaca, enfim, né? Mas podia ter tido um desfecho negativo, se ele continuasse sem qualquer tipo de avaliação médica. Então, acho super prudente. Então, dentro desse assunto, esse foi para mim o maior legado que eu tive dentro da minha experiência, da minha participação com essas atividades competitivas de grande público, que foi com a FIFA. Essa foi o meu maior entendimento, que é a prevenção. E nós acabamos a competição de 2014 com o FIFA 11 Plus, que é aquela... É como se fosse um cronograma, um algoritmo que a gente tem que seguir para todos os atletas não se lesionar. O alongamento, quais exercícios serem feitos para fortalecer as articulações, para melhorar o equilíbrio. Tá? Que bacana. E também, antes de entrar em campo, antes do treino, que é evitar a morte súbita, que era uma coisa que acontecia com frequência. Daí que veio o conceito que foi assim, bastante consolidado já há alguns anos, de 20 anos para cá, que não existe mais o maqueiro na beira do campo para pegar o atleta. É verdade. A minha equipe de campo que ficava na linha lateral para ir atender o paciente caído, seja de concussão, ou seja uma lesão ortopédica, um trauma na coluna, eram equipes de médicos. Olha, que interessante. Médicos, enfermeiros capacitados, enfermeiros, muitos professores, enfermeiros professores do PHTLS, do ATLS, e técnicos de enfermagem também. Isso nos dava uma segurança muito grande, saber como abordar o paciente, o atleta caído no campo, tá? Saber como virar ele, saber acordar ele, saber identificar uma parada cardiorrespiratória, uma convulsão, um choque térmico, um acidente com raio em época de chuva, né? Que é bem comum. Olha.
E em toda a história de todas as competições da Copa do Mundo, existiu apenas um evento do cooling break, que é aquela temperatura muito alta que causa uma hipertermia muito grande, que foi em Fortaleza. Uau! E aí tem que fazer a parada técnica no primeiro e no segundo tempo de 15 minutos para fazer o resfriamento dos jogadores. Isso é uma coisa inédita nas competições, que foi acontecido aqui no Brasil. Aconteceu aqui no Brasil. E isso faz toda a diferença, né? Você ter uma equipe capacitada para poder fazer essa intervenção, como no seu caso, por exemplo, faz toda a diferença, eu acho que no desfecho, né? Exatamente. Ali. Muitos treinamentos exaustivos. Certo. Tá, bacana. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui que mandaram. Hoje existem muitos adolescentes e até crianças, desculpa, com ansiedade. Na sua opinião, quais são os fatores predominantes para isso? Essa pergunta aqui, como uma série de outras na psiquiatria, eu sempre digo assim, é multifatorial, né? A gente não tem uma resposta única. A psiquiatria, se a gente for comparar, é uma ciência relativamente nova, né? E que a gente está ainda engatinhando. E a gente não tem uma resposta assim simples. Por exemplo, por que aquela pessoa é ansiosa, né? Por que ela desenvolveu uma depressão, um transtorno de personalidade? Não tem uma resposta única. A gente sempre avalia através de multifatorial, né? Sobre uma perspectiva multifatorial. A gente avalia questões ambientais, questões biológicas, sociais. Muito complexo, né? O ser humano é muito complexo. Mas nesse caso aqui especificamente, né? Porque tanta criança e adolescente tem desenvolvido ansiedade, são diversos fatores, eu posso elencar né? Para a gente falar um pouco sobre isso. Sobretudo o excesso de informações, de pressão. Hoje perceba como as coisas acontecem cada vez mais rápido. Velocidade é o nome da vez, né? A gente quer desenvolver processos mais rápidos, quer estar enchendo, às vezes, a criança ou adolescente de atividades, porque não pode ter um tempo vazio, não pode estar parado, tem que estar sempre em movimento. E isso, de alguma forma, implanta em nossa mente esse senso de velocidade. E nada mais, e ansiedade é essa velocidade, essa preocupação com o que vai acontecer. É você se preocupar com o próximo passo, sendo que você não deu nem o primeiro passo. Então, a forma como a sociedade tem sido estruturada hoje em dia, sobretudo essas relações, tem estimulado e propiciado muito, sabe? Esse desenvolvimento desse traço ansioso, de ser e reagir diante das situações. Por isso, assim, que mais do que nunca, acho que a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo nessa fase, né? Criança e adolescência, que eu acho que é o momento principal para a gente intervir, porque depois que se constrói e você cria uma personalidade, sua personalidade está moldada, lá na frente é muito mais desafiador. Eu não sei você também pega algum tipo de transtorno na ortopedia com criança, também adolescente? Muito pouco. Mas dentro disso que você está falando, eu queria dizer que essa nova geração que tem usado exaustivamente essa plataforma digital, o celular, o tablet, desconecta com a realidade. Isso. Desconecta do cãozinho, do pet, da árvore, do sol, da chuva. Parece que eles nunca tomaram um banho de chuva, nunca jogaram uma pelada, um futebol na lama, descalço, né? Nunca pegaram numa minhoca, numa raiz de terra. Então, essa desconexão, eu acho que para mim é uma coisa que me incomoda muito. Tá? A gente tem que desvincular muito isso. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar um filho nosso sem a tecnologia, porque senão ele vai ser até motivo de chacota na escola. Então, eu acho que tem que realmente haver um equilíbrio, tá? Mas eu atribuo a parte da plataforma digital e essa velocidade que você falou de informações, essa quantidade assim massiva de informações digitais e tudo, eu acho bem nocivo, que tem alterado muito as crianças e os adolescentes hoje em dia. Sem sombra de dúvida. Eu falo muito sobre isso, que uma das minhas formações, eu sou instrutor de mindfulness. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma estratégia, assim, de termo geral, é uma forma de meditação, não é apenas meditação, que a gente utiliza muito para tratar ansiedade. E uma das propostas com a prática do mindfulness é exatamente isso, a gente fica muito preso nos pensamentos, fica identificado com esses pensamentos. É você trazer a atenção para o presente. É você estar aqui, tá brincando com o cachorro, realmente está ali brincando com o cachorro, e não tá aqui preso a isso aqui, a celular, por exemplo. E assim, eu não vou demonizar. A tecnologia é importante, é fundamental.
Eu sempre digo assim, o problema não é a coisa em si, mas é a forma que você faz o uso dela, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, fazer um uso consciente e estar mais atento a isso e estar preocupado com essas coisas. Estava deixando a criança e o adolescente em contato mesmo com a vida mesmo, assim, o que é real, né? E não apenas virtual, que a gente tem visto esse deslocamento dessas experiências. Então, isso, sem sombra de dúvida, é algo determinante. Tá. Aqui tem uma pergunta, pode falar sobre borderline? Tá, borderline, assim, a gente tem que fazer uma live, né, específica para a gente poder falar sobre isso. Mas em termos gerais, assim, dá pra gente falar, é um transtorno de personalidade, é um dos transtornos de personalidade que ele começa a ser construído aí nessa adolescência, né, mas apenas a gente pode concluir, fechar o diagnóstico apenas a partir dos 18 anos, e que está muito relacionado com uma personalidade impulsiva, uma dificuldade em lidar com frustrações, sentimento crônico de vazio, eventualmente comportamentos automutilatórios, né? Isso acontece muitas vezes por uma dificuldade que o adolescente tem em lidar com a frustração, com as emoções. Ele tenta projetar no seu corpo, ele tenta, através da dor física, né, deslocar essa experiência da dor emocional, uma dificuldade de lidar com ela. Então isso tem sido assim, cada vez mais comum e reflexo de tudo isso aqui que a gente falou um pouco aqui. Mas em termos gerais é isso, há tratamento, desde o ponto de vista psicoterápico, nesse ponto, é o principal tratamento. A gente faz o tratamento psiquiátrico de suporte, caso ele apresente alguma comorbidade, porque na psiquiatria a comorbidade é a regra, né? A gente é depressão, com ansiedade, tem algum transtorno de personalidade, com alguma outra questão. Então, assim, mas volto mais uma vez, é aquele tratamento conjunto, né? Não dá pra gente, um profissional, dar conta de tudo. Mas, enfim, em termos gerais é isso, porque seria realmente uma outra live pra gente estar falando sobre isso. Mas, enfim. Gente, mais alguma pergunta que vocês têm aí? Aproveitem, né? Todo dia que a gente vai ter Luiz aqui com a gente, não. De verdade, pode mandar suas perguntas aí, se você estiver no YouTube também, pode mandar sua pergunta, que a gente está chegando aqui já ao final. Luiz, e aí? Olha, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Uhum. Minha ansiedade passou, a live acabou, não estou mais ansioso. Eu acabo essa live aqui super agradecido aí a todos os amigos aqui da Olist e com vontade de voltar, viu? Pode convidar, estaria à disposição. Maravilha. Ótimo, vamos saber. Tá bom? Depois vou pegar seu contato, marcar uma consultinha para mim, para a gente fazer esse... Mas essa ansiedade já não precisa tratar, você viu que já melhorou. Essa meditação eu fiquei interessado. Bacana. Para dar uma desacelerada. Ótimo. E esse ano de 2001 é um ano, assim, emblemático, é um ano assim, marcante pela vacina do coronavírus. A gente está entrando numa era de cura, de consolidação dos conceitos de prevenção, de higiene, que muita gente não tinha antes, tá? Eu me sinto bastante honrado em estar aqui no Janeiro Branco. Sim. Tá? Eu queria deixar à disposição também meu contato. Eu atendo em 3 locais, Hospital Aliança, Hospital Cardiopulmonar e na minha clínica, no Instituto Leite, na Garibaldi. Bacana. Pode olhar aí nas redes sociais. E meu grande abraço aí para todo mundo. Muito obrigado. Gratidão. Mesmo. De verdade mesmo, gratidão Obrigadão nossa. Aí. Não é à toa que a gente, foi a abertura das lives, né, de 2021, a gente tinha que chamar um convidado super especial. Mas obrigado mesmo, Luiz, de verdade mesmo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é bem cheia, né, e é desafiador para você estar aqui. Então, foi bem isso legal. valoriza ainda mais esse momento. Gostei aqui. Muito e obrigado pelo carinho. Obrigado você. Então, gente, muito obrigado a vocês que estiveram aqui. Um grande beijo, boa noite para todos vocês e até a próxima.